Beira acolhe Conferência Internacional de Doadores que visa angariar financiamento para a reconstrução das regiões afetadas pelos ciclones Idai e Kenneth. Universidade Eduardo Mondlane graduou hoje 591 estudantes entre licenciados e mestres. Desavenças com o atual presidente do Botsuana colocam Ian Khama fora do partido no poder. Muito boa noite, este é o jornal. Arrancou hoje na Beira a Conferência Internacional de Doadores para angariar fundos para a reconstrução das áreas afetadas pelos ciclones Idai e Kenneth. O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, que dirigiu a sessão de hoje, que foi preparatória, pediu que apoios a serem anunciados amanhã pelos parceiros devem ser canalizados a tempo e promete gestão transparente. É já este sábado que os diferentes parceiros do governo deverão anunciar as doações que irão fazer ao país para financiar a reconstrução pós-ciclones Idai e Kenneth. Esta sexta-feira, em sessão preparatória, dirigida pelo primeiro-ministro, foi analisado o relatório de prejuízos e avaliação do valor necessário para a reconstrução. E para o governo, o setor da agricultura é dos que deverá merecer maior atenção. Apostando na agricultura, estaremos a criar condições para garantir uma rápida recuperação da produção agrícola, melhorar a segurança alimentar, mas, sobretudo, tirar a população afetada da dependência em relação à ajuda alimentar. Notamos com satisfação o interesse manifestado pelos parceiros de cooperação em conceder recursos para financiar a reconstrução das estradas, com destaque para as terciárias, de modo a assegurar maior conectividade rural. O governo pede aos doadores a serem céleres no desembolso dos valores que estão dispostos a disponibilizar para o país. O espaço entre o momento do anúncio e dos desembolsos dos recursos deve ser o mais curto possível, por forma a assegurar a implementação das ações de reconstrução das infraestruturas e também a recuperação do tecido humano. Reconhecemos que este é o início de uma longa caminhada. Por isso, iremos continuar a mobilizar mais recursos para o financiamento deste programa de reconstrução, que se prevê seja de médio a longo prazo, como aqui foi dito. Os valores deverão ser canalizados a uma plataforma que envolve os doadores, o Gabinete de Reconstrução e os setores a beneficiar dos apoios, e a sua gestão deverá ser transparente, garante o primeiro-ministro. Queremos assegurar que o governo tudo fará para garantir que os recursos a serem alocados para o processo de reconstrução sejam aplicados de forma transparente, única e exclusivamente para este propósito. No que concerne à gestão e utilização de recursos para a reconstrução, contamos com o envolvimento dos diferentes parceiros de cooperação, de modo a que este processo decorra de forma mais transparente possível e que sejam observados as boas práticas de gestão da coisa pública. Este sábado será o ponto mais alto da conferência e aguarda-se com muita expectativa pelo anúncio dos valores que os parceiros internacionais vão desembolsar. E durante a abertura da conferência ficou reforçado que o governo necessita de quase 3,2 mil milhões de dólares para reconstruir o que foi destruído pelos desastres. Estão reunidos nesta sala parceiros internacionais do governo de Moçambique, alguns membros do governo, governadores provinciais, autarcas, setor privado e sociedade civil para analisar o relatório sobre prejuízos causados pelos ciclones Idai e Kenneth e tentar angariar valores necessários para reconstruir as infraestruturas danificadas e torná-las mais resistentes a futuros desastres. Coube ao Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos apresentar as necessidades para a reconstrução. Após os levantamentos dos danos e perdas, os peritos em matérias de avaliação de necessidades pós-desastres das Nações Unidas, Banco Mundial e União Europeia validaram os resultados que apontam para uma necessidade de 3 bilhões 171 milhões e 300 mil dólares americanos para a reconstrução de infraestruturas econômicas e sociais, bem como a recuperação do setor produtivo, privado e social.
O valor estipulado tem em vista a adaptação das regiões e das comunidades às mudanças climáticas, que tendem a tornar eventos extremos da natureza frequentes. Vale a pena referir que o valor orçado para as necessidades teve como principal pressuposto o imperativo de uma reconstrução e recuperação mais resiliente aos efeitos das alterações climáticas de que o nosso país é vulnerável. É considerando a necessidade de resiliência das nossas infraestruturas, das nossas comunidades e da nossa economia que será exigido um esforço intelectual e sacrifício de todos na concepção, elaboração e implementação de projetos que possam trazer resultados sustentavelmente aceites face aos efeitos das alterações climáticas. O diretor do Gabinete para a Reconstrução apresentou de seguida o relatório de levantamento de prejuízos e necessidades, tendo apontado as principais áreas a beneficiar de financiamento. Ainda como necessidade de recuperação, apresentamos num esquema que fica mais claro, em que se percebe que as infraestruturas são 31%, o setor social 47%, os assuntos transversais 8% e o setor produtivo 14%. Como são estas percentagens sobre valores elevados, naturalmente, tanto só as assuntos transversais exigiriam 252 milhões de dólares para a sua recuperação. Com o ambiente em primeiro lugar, com 2%, a proteção social 20%, os meios de subsistência 23%, a governação 7% e as ações para diminuir o risco também 6%. A conferência termina este sábado. Esta sexta-feira foi dirigida pelo Primeiro-Ministro e amanhã sábado será pelo Presidente da República, que chega esta sexta-feira à Beira. E o Presidente da República já se encontra na cidade da Beira para participar da Conferência Internacional de Doadores. À sua chegada, Filipe Nyusi disse que a reabilitação das infraestruturas destruídas pelos ciclones Idai e Kenneth nas zonas centro e norte do país deve ser assegurada pelos moçambicanos. O Presidente da República, Filipe Nyusi, pediu aos moçambicanos, na tarde desta sexta-feira, na cidade da Beira, para continuarem firmes na reconstrução das infraestruturas destruídas pelos ciclones Idai e Kenneth, que afetaram as zonas centro e norte do país, respectivamente, sem esperarem por apoios externos. Filipe Nyusi deixou este apelo após ser questionado pelos jornalistas no Aeroporto Internacional da Beira sobre qual é a sua expectativa em relação à Conferência Internacional de Doadores que decorre naquela urbe. O mundo já sabe o que aconteceu, mas precisamos de forma estruturada dizer o que é necessário para podermos ter as coisas em dia. É o que estamos a fazer agora. Se aparecer alguém que possa nos ajudar, naturalmente, será bem-vindo, mas os moçambicanos têm que estar preparados que esta batalha a longo prazo terá que ser feita, portanto a reabilitação, a reconstrução terá que ser feita pelos moçambicanos. Aliás, estou satisfeito com algumas linguagens que tenho ouvido os empresários aí da Sofala, mesmo aqui da Beira, que dizem que eles não vieram pedir nada, querem a oportunidade para poderem levantar e avançar. Portanto, não se trata de receber isso de borra na linguagem vulgar. Mas nós viemos dizer, moçambicanos, fizemos isso, queremos fazer isso e queremos fazer desta forma. E se aparecer forças, como estão a aparecer algumas para nos ajudar, e então nós continuaremos a levar avante. Mas grande responsabilidade, compatriotas, é nossa, porque o país é nosso, a Sofala é nossa, a cidade da Beira pertence a nós, então nós é que temos que fazer tudo para ver se a nossa cidade, a nossa província, o nosso país avança. Refere-se que Filipe Nyusi deverá encerrar a Conferência Internacional dos Doadores no princípio da tarde deste sábado. E neste primeiro dia da conferência, o governador de Sofala disse esperar que o evento consiga angariar fundos necessários para a reconstrução. Já o edil da Beira pediu para que não se deixasse aquela cidade desaparecer pela sua importância estratégica para a economia do país e da região. Esta Conferência Internacional de Doadores, que tem lugar nesta cidade da Beira, o epicentro do embate do Idai, na terra firme de Moçambique, representa de per si um momento de extraordinária dimensão humanitária e de solidariedade para com as vítimas dos desastres climáticos que urge mitigar
a sua ocorrência e os seus efeitos. Esperamos que os objetivos desta conferência sejam alcançados. Davis Mango, no seu discurso, pediu que se aproveitasse a oportunidade para adaptar Beira aos efeitos das mudanças climáticas. O processo de reconstrução representa uma oportunidade para a mudança, o plano e um roteiro para construir uma Beira melhor, de modo a responder uma maior resiliência e adaptação na Beira. E quer ainda que o Conselho Municipal jogue um papel importante na reconstrução da cidade e da vida dos seus munícipes. O município deve desempenhar um papel fundamental na coordenação das ações do processo de recuperação e reconstrução. Por isso, elegemos as seguintes áreas prioritárias: proteção costeira, sistema de drenagem, estradas e espaços públicos, saneamento, habitação e assentamentos, edifícios e instalações municipais, infraestruturas verdes, incluindo soluções baseadas na natureza, gestão de resíduos sólidos, apoio direto às famílias vulneráveis, bem como o negócio. E, sobretudo, deixou um grande apelo aos participantes deste evento. A qualificação da Beira como porto de saída para o oceano dos produtos mineiros do interior africano e como entreposto comercial de grande valor do país de Interland confere à Beira condições físicas, políticas e econômicas para se caracterizar como uma cidade do futuro. Por isso, tudo deve ser feito para a Beira não cair. Personalidades esperam que a Conferência Internacional de Doadores sirva de palco para a consolidação da solidariedade e do apoio dos parceiros. Por sua vez, o Banco Mundial reitera o seu apoio e diz que alguns passos já começaram a ser dados. A grande expectativa é sentir a consolidação da solidariedade e apoio dos diferentes parceiros bilaterais e multilaterais que se fizeram presente a esta conferência. E não anunciaram, alguns sim anunciaram, mas outros manifestaram de que esta será uma oportunidade em que vão anunciar o seu apoio. Nós estamos num país em franco desenvolvimento. E qualquer apoio primeiro é bem-vindo, não é? Mas em segundo lugar, não sabendo os números que vão ser lançados aqui, acreditamos que virá um apoio consistente, serão anunciados apoios consistentes que vão permitir, no mínimo, arrancar com o processo de reconstrução. Nós estamos envolvidos com todo o planejamento, com os ministérios, o gabinete de construção, o Ministério de Obras Públicas, com outros parceiros de desenvolvimento para desenvolver um pacote substancial para ajudar Moçambique nessa situação. O pacote está na faixa de 470 milhões de dólares e ativada em 6, 7 setores, incluindo proteção social, saúde, educação, desenvolvimento agrícola, recuperação de atividades econômicas, ajuda ao setor privado nas áreas urbanas, transporte e energia. Então, já estamos construindo em cima de projetos existentes e colocando recursos adicionais em cada um desses projetos, mas também reservando uma boa parte dos recursos disponíveis para responder às conclusões dessa conferência. A primeira expectativa é que nós mesmos, como setor empresarial, os não afetados em particular, possam colocar a mão, a responsabilidade de também aparecer nesta iniciativa para anunciar aquilo que tem para esta conferência de doadores. Mas também a outra grande expectativa é um segundo momento, uma segunda conferência, um segundo seminário em que haverá divulgação das oportunidades em função daquilo que poderá ter sido coletado nesta e outras iniciativas similares que concorrem para a reconstrução do tecido empresarial das zonas afetadas, mas também das infraestruturas públicas. O Ministério da Educação precisa de pelo menos 100 milhões de dólares para reconstruir os danos causados pelo ciclone Idai, ou melhor, pelos ciclones Idai e Kenneth no centro e norte do país. Por sua vez, o Ministério da Saúde diz que estão ainda a decorrer trabalhos de levantamento dos danos.
As escolas foram das infraestruturas mais afetadas pela passagem dos ciclones Idai e Kenneth em março e abril deste ano, respectivamente. A ministra da Educação fez saber que o cálculo dos prejuízos já foram feitos e já existe uma estimativa do valor necessário para a reconstrução. Nós vamos precisar mesmo acima de 100 milhões de dólares. Não sei se estou a dizer bem os valores, mas a verdade é que é um valor que, com isso, estaremos muito tranquilos para podermos dar vazão àquilo que são as grandes necessidades. Eu refiro-me às construções, reabilitações, também refiro-me àquilo que são as perdas que nós tivemos em termos de materiais didáticos, enfim, toda esta perda que nós tivemos. E também incluímos aquilo que nós vamos precisar para apoiar os nossos professores. Se nós conseguirmos um valor aproximadamente ou acima deste, nós podemos dizer que estaremos tranquilos. Aqui importa referir que nós já tivemos alguns passos. Temos as comunidades que numa e noutra região têm estado a dar o seu grande apoio, mas mesmo assim não chega, porque o que nós queremos agora é termos infraestruturas com um modelo mais resiliente possível, que resista a ventos acima de 200 km a hora. O mesmo exercício está em curso no Ministério da Saúde, onde, apesar dos estragos, os serviços continuaram em funcionamento. Pelo levantamento que foi feito pelos consultores, que são profissionais nesta componente de revisão, avaliação dos danos, pelo relatório que vai ser apresentado. Em relação aos danos que o setor sofreu, vão cerca de 80 milhões de dólares. Mas, como sabe, o levantamento não pode ser feito só com base nos danos. Há também a questão das perdas, houve muitas perdas, as consultas que os doentes deixaram de ir fazer. Então, há também aqui há que ser avaliada esta componente das perdas. O setor da educação garante que todos os alunos já retomaram as aulas e neste momento está a ser avaliado o melhor modelo de avaliação. Mais de 800 mil hectares de culturas diversas foram devastadas pelo ciclone Idai no centro do país, colocando em causa as metas de produção para a campanha agrícola em curso. Entretanto, o ministro da Agricultura diz que a situação de perdas foi minimizada pela proatividade dos agricultores afetados. Nós não baixamos os braços. O ministro da Agricultura e Segurança Alimentar, Gino Marule, faz o rescaldo avassalador do setor que dirige, em termos de impacto nas infraestruturas e nas culturas diversas. Foi uma área bastante afetada e que, se quisermos falar em termos de culturas afetadas, foram bastantes, desde cereais, leguminosas, hortícolas, e que foi mais ou menos numa área extensa de mais de 800 mil hectares. E que, por via disso, também algumas infraestruturas da agricultura, do setor da agricultura, nomeadamente sistemas de irrigação, além também das próprias habitações dos extensionistas, dos produtores. Portanto, a devastação foi grande. Por outro lado, fala de proatividade dos agricultores após o ciclone Idai. Esta população não deixou de fazer agricultura. Portanto, assistimos populações que estavam totalmente cercadas de água, sem nada para comer, mas utilizando a pouca semente que tinham guardado, portanto, para a segunda época, já a plantarem. Portanto, isso foi um sinal de resiliência da própria população e que não ficou à espera que o governo ou os parceiros chegassem para poderem reiniciar a sua atividade agrícola. Ainda na senda dos danos causados pelos ciclones Idai e Kenneth, o ministro da Economia e Finanças disse que o recurso ao orçamento retificativo ainda está em avaliação. Adriano Maliano explica que existe uma série de cálculos que devem ser feitos antes de ser tomada a decisão. O orçamento retificativo só é necessário e é condição sine qua non quando tivermos que alterar a despesa, porque, como sabe, o princípio é que as despesas do orçamento, o total de despesas aprovado pelo orçamento é máximo e as receitas é mínima. Então, tudo neste momento está sendo feito, que é para ver, primeiro, se
as despesas adicionais podem ser rearrumadas apertando um outro sítio, de forma que não consigamos ultrapassar o limite. Se chegarmos à conclusão que não conseguimos fazer isso, então temos que saber onde é que vamos buscar o dinheiro para financiar o déficit, porque para ir ao orçamento, à Assembleia, tem que explicar como é que fecha o déficit. É este trabalho que estamos a fazer. Vamos olhar para outras notícias. A proposta da lei que determina a participação das empresas moçambicanas no negócio de gás e petróleo deverá ser aprovada ainda este ano. O documento vai dar entrada no Conselho Econômico nos próximos dias. Junho é um mês de grandes decisões na bilionária indústria de hidrocarbonetos em Moçambique, principalmente nas áreas 1 e 4 da bacia de Rovuma, onde os consórcios liderados pela Anadarko e ExxonMobil preparam-se para investir cerca de 50 bilhões de dólares. É na velocidade destes acontecimentos que o governo já acelera na aprovação da Lei de Conteúdo Local, um instrumento legal que determina a participação das empresas nacionais. O Conselho Econômico também está muito interessado em ver esta lei avançar, não é? Muito rapidamente, sobretudo porque já acordamos muitos aspectos com o setor privado e o setor privado sente-se confortável com os aspectos que nós já acordamos. Penso que não há razões para não avançar. O diretor nacional de Estudos Econômicos e Financeiros do Ministério da Economia e Finanças também avançou que o documento agrega algumas experiências externas. E vimos a experiência brasileira, que é muito similar àquela que é a nossa proposta. E com base naquilo que nós escolhemos no Brasil, fizemos algumas modificações. Entretanto, o presidente da Comissão de Conteúdo Local e Ligações Empresariais da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, Florival Mucave, apontou os riscos de uma aprovação tardia deste dispositivo. Nossa maior preocupação sempre foi essa, que se chegue nesta fase da decisão final de investimentos sem que haja realmente uma lei do conteúdo local. Porque o que vai acontecer agora é que cada empresa vai submeter aquilo que eles chamam dos seus planos internos de conteúdo local, as suas políticas internas de conteúdo local, que primeiro que não levam em conta as especificidades do mercado moçambicano, não levam em conta aquilo que são as fragilidades do empresariado moçambicano. E se o empresariado moçambicano não estiver à altura de responder àquilo que são as exigências destes planos de conteúdo local ou destas políticas internas das companhias, as companhias moçambicanas ficam a perder. A concretizar-se a aprovação desta lei em 2019, insere-se um longo período de consulta e debate público iniciado em 2013. O jornal sai a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. O STAI em Nampula diz que o recenseamento eleitoral decorreu de forma satisfatória porque foram inscritos acima de 80% e as avarias no equipamento não afetaram o processo. Entretanto, a sociedade civil tem outra conclusão e sugere a prorrogação do prazo. Um dia depois do término do processo de recenseamento eleitoral, o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral na província de Nampula veio a público fazer o balanço preliminar e avança que as avarias no equipamento não teve grande influência nas metas, pois foram inscritos mais de 2.300.000 eleitores, do total de pouco mais de 2.790.000 que tinha sido planificado. Nampula funcionou com 840 brigadas e 1.065 postos de recenseamento. Todos funcionaram e todos vão abrir no dia 15 de outubro. Porque não funcionar significa que no dia 15 de outubro poderá haver mesas que não registraram eleitores. E esse caso nós não temos de uma mesa que não funcionou por falta de eleitores. Paragens sim houve, por vários motivos que todos nós já conhecemos. Eram algumas avarias que eram reparadas devido à altura, são as chuvas que depois cessaram, o trabalho continuou a seguir nos seus trâmites legais. Sobre as avarias registradas em muitos postos na cidade de Nampula, o STAI tem a seguinte explicação. Aliás, o distrito de Nampula é o distrito com o maior número de brigadas. Daí que, com 2 ou 3 técnicos, não era possível, de uma única vez, podermos reparar as avarias, mas dentro das possibilidades,
desdobravam-se e resolviam os problemas. Problemas que, para a sociedade civil que acompanhou tudo de perto, terá tido um impacto nas metas. Por isso, a proposta é a prorrogação do prazo do licenciamento para que mais cidadãos possam se inscrever para poderem votar no dia 15 de outubro próximo. Ao nível da cidade de Nampula, nós estamos a dizer a metade de mobiles não funcionaram. Significa que há um direito que foram negados os eleitores. E seja o que for, adiar eleições não é ideia, mas tem que se encontrar forma de se repor o direito das pessoas votar. Esta é a opinião da solidariedade. Tem que se dar a possibilidade de prorrogar pelo menos uma semana para ceder o direito para as pessoas continuarem com o recenseamento e votar. A Universidade Eduardo Mondlane graduou hoje 591 estudantes. Trata-se de 496 licenciados e 95 mestres. Entre os licenciados está um idoso de 66 anos que precisou de 37 anos para concluir o grau de licenciatura em agronomia. Chama-se Adriano Mucindo. Seu caminho no ensino superior começou em 1982, quando entrou para fazer o curso de agronomia. 2 anos depois, teve de interromper, tendo regressado só na década de 1990. Não passou muito tempo até que voltasse a interromper e só retomou em 2006. No meio disto tudo, teve um acidente que o deixou paralítico e teve de ir à Índia para o devido tratamento. Mas porque o sonho estava lá, nunca desistiu e aprendeu uma lição. Nunca é tarde a estudar. Nunca é tarde. Tanto tempo a batalhar para ter a licenciatura, até que ganhou uma visão diferente sobre o setor agrário do país e quer fazer mestrado para dar melhor contributo. Há uma componente que falta ser dada ênfase. Depois da produção, o que fazer com a produção? Adriano Mucindo já está quase a reformar e daqui a missão é melhorar o desempenho dos agricultores no país. Mas para quem ainda vai entrar para o mercado de emprego, o empreendedorismo é a solução. Não estou muito preocupado com empregos, mas sim gerar empregos para mais pessoas, é o que eu tenho feito até agora. Então, caberá a cada um de nós, como jovens, formados em direito em particular, entendermos que o país não só se circunscreve em Maputo. No meu caso, eu já vinha trabalhando antes, então estou minimamente preparado. Os desafios sobre o mercado de emprego foram reforçados ainda mais pelo reitor da universidade, Orlando Quilambo. No ano em que celebramos Eduardo Mondlane, graduar tem uma dupla responsabilidade. A de saber demonstrar na vossa vida a aliança entre a teoria e a prática, a de saber ser humilde, mas diligente, a de saber ser cidadão, saber ser culto. E aos melhores estudantes foram atribuídos prêmios entre cheques e estágios. Cerca de 250 estudantes foram hoje também graduados já pela Universidade UTIV para os graus de licenciatura e mestrados nos diferentes cursos selecionados naquela instituição. A cerimónia foi dirigida pelo governador da província de Maputo, que desafiou os graduados a empreenderem e demonstrarem os seus conhecimentos adquiridos através de ações concretas. Trata-se da 6ª cerimônia de graduação daquela instituição privada do ensino superior no país, que aconteceu num ambiente de alegria e festa. Na ocasião, o governador da província de Maputo afirmou que a graduação não deve ser considerado o encerramento do ciclo das relações entre os estudantes, docentes e a instituição, mas o início de um processo que se vai prolongar por toda a vida. Apraz-nos constatar que as áreas nas quais se formaram representam prioridades para o país em geral e para a província de Maputo em particular. Assim, exortamos a cada um de vós que, em face das competências adquiridas com a formação, possam se ingrar no mercado de trabalho, como também tenham atitude e habilidades para gerar emprego e empregar outros moçambicanos. Um momento único e indescritível
não só para a vida dos nossos... O reitor da UTIV desafiou os estudantes a dignificar a instituição através de uma demonstração de habilidades e conhecimentos. Temos plena consciência e certeza de que a Unitiva dotou-vos do saber uma ferramenta que deveis levar para que se tornem profissionais competentes, mostrando aos vossos concidadãos o vosso verdadeiro compromisso para com a causa do país no geral e das comunidades em particular. Na Unitiva, muitos de vós aprenderam com muito sucesso a escrever um bom português. Numa curta aula de sapiência, o chanceler da UTIV lembrou aos presentes que o diploma que ostentam não é tudo. É preciso desenvolver competências para enfrentar o mercado de trabalho. Poderão questionar então. Então, o diploma não é importante? Óbvio que é. Num processo seletivo, este conta muito. Numa promoção, também. Para participar de concurso, idem. O diploma é um requisito fundamental. No entanto, quem só tem diploma, mas não tem competência na mesma velocidade que entra nas empresas e oferece bons salários, também será dispensado, pois, na prática, o diploma não funciona sozinho. O antigo presidente da República, Armando Guebuza, na qualidade de convidado, disse que este é início de mais uma batalha e convidou os graduados a contribuírem para o desenvolvimento do país. Eles devem ter uma atitude de criar emprego. Eles próprios buscarem empregar, a capacidade de empregar os outros. Isto é que é fundamental, porque sabemos que o mercado não tem tanto emprego assim disponível. Mas o mercado está na capacidade deles e é por isso que foram formados e eu acredito que com isso eles também podem ajudar a criar emprego. Naturalmente devem empregar-se lá onde houver emprego, mas também devem criar emprego. Para além dos graduados, o evento contou com a presença de membros do governo, pais encarregados de educação, parceiros e representações diplomáticas acreditadas no país. Os estudantes reconhecem o desafio do trabalho e dizem estarem preparados para enfrentar todo tipo de batalha. A cerimônia de graduação serviu também para premiar os melhores estudantes. Foco, objetivo e determinação são os principais segredos para vencer na vida acadêmica, segundo os graduados. Bom, para mim significa vitória. Significa uma realização de um sonho, significa também passar este exemplo para outros, mostrando que com dedicação, com seriedade e com um alvo definido, é possível alcançar aquilo que nós pretendemos. Nós, pelo grau que nos foi otorgado, comprometemos-nos, através dos nossos conhecimentos adquiridos, tentar resolvê-los para uma melhor cultura jurídica. Porque eu acredito que no nosso país o primeiro grande problema na questão do direito é a cultura jurídica. Os melhores estudantes da 6ª cerimônia de graduação beneficiaram de vários prêmios oferecidos pelos parceiros da UTIV, com destaque para o BNI, que para além de valores monetários, ofereceu estágios profissionais. É um prêmio para o esforço que eles fizeram ao longo da sua vida acadêmica e é também uma questão de estímulo e valorização dos nossos quadros e por isso mesmo o BNI reserva-se o direito de puxar para si esta responsabilidade de integrar estes jovens recém-graduados na sua organização, na instituição. Os beneficiários agradeceram o gesto do BNI. É de louvar a iniciativa do BNI, porque nós não sabíamos onde íamos na segunda-feira e hoje já sabemos para onde vamos na segunda-feira. Vamos estagiar, um estágio profissional é de louvar, é de agradecer a BNI.
Agora eu tenho um doado aqui em Boane e agradeço muito ao município de Boane e estou lá. Este prêmio para mim é um começo de uma jornada. Não estava preparada em receber um estágio profissional e um cheque para o começo. É um início, é sinônimo de que Deus é fiel. 8 de junho do ano em curso é a nova data marcada para a conclusão das obras de reabilitação e ampliação da Estrada Nacional número 4, concessionada Trans-African Concession, que tem neste momento o troço pavimentado a 95%. Infelizmente, não conseguimos concluir as obras até o dia 31 de maio, que seria hoje. As obras de ampliação e reabilitação desta estrada iniciaram em maio de 2017, com a previsão de conclusão marcada para dezembro de 2018, e tal não se concretizou. Março de 2019 foi o novo prazo, também falhado, assim como 31 de maio. A plataforma da N4 será concluída no próximo dia 8 de junho, que é o último dia das obras na plataforma da N4. Os automobilistas queixam-se dos atrasos na conclusão das obras, que inúmeras vezes embaraçam o trânsito. Está-se a demorar muito. Essa parte aí estou a criticar, está-se a demorar muito. Muitos acidentes estão a acontecer na estrada. Demoraram porque disseram que ia acabar no ano passado, mas que não acabaram. O martelo elétrico ainda vibra no passeio. A TRAC diz terem sido concluídos os trabalhos de pavimentação, drenagem, iluminação pública, que está na ordem de 50% de execução. O que realmente faz falta aos automobilistas é o separador central. Neste momento não posso dizer que tipo de separador central teremos, porque eu estaria a pôr a carroça em frente aos bois. E vamos ter essa reunião na próxima semana, no dia 5, uma reunião de alto nível. Só após essa reunião é que nós vamos poder já dar informações precisas do que é que nós vamos colocar lá. Já existem sítios que nós já identificamos que têm erros, que esses erros vão ter que ser retificados, incluindo retirar uma porção de asfalto e colocar nova. Estou a referir-me àquelas ondulações. Existe um ponto aqui na estrada que tem essas ondulações. Essas ondulações são coisas que, após a entrega da obra, têm que ser retificados. Este é o nó da Machava. Ainda em obras, espera-se que dentro dos próximos 3 meses tenha uma nova configuração. A obra estava inicialmente orçada em 2,4 bilhões de meticais, mas sofreu reajustes ainda não revelados. Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes está tempo para as principais cidades moçambicanas. Amanhã Maputo irá registrar uma máxima de 27 graus e uma mínima de 13, 25 graus de máxima para Xai-Xai e 14 de mínima. Inhambane, 26 graus de máxima e 18 de mínima. No centro do país, Tete, 30 de máxima e 18 de mínima. 22 graus de máxima para Chimoio e 9 de mínima. Beira, 26 graus de máxima e 17 de mínima. Climane terá uma máxima de 26 graus e uma mínima de 17, mesma temperatura com Beira. No norte do país, a cidade de Lixinga irá registrar uma máxima de 22 graus e uma mínima de 10, 29 graus de máxima para Pemba e 18 de mínima. Nampula, 28 de máxima e 17 de mínima. Até já. Muito boa noite uma vez mais. Vamos a esta altura olhar o mundo. O ex-presidente do Botsuana, Ian Khama, decidiu abandonar o partido no poder devido a desavenças com o atual presidente Mokwetsi Masisi. Khama diz que vai ajudar a oposição a vencer as eleições de outubro. É definitivamente um fato histórico no Botsuana. Ian Khama, ex-presidente do país, rico em diamantes, resolveu no fim de semana deixar o Partido Democrático do Botsuana, que está no poder desde a independência de 1966. Khama disse a milhares de apoiantes que foi um erro ter escolhido o atual presidente, Mokwetsi Masisi, como seu sucessor. Em concordância com o ex-presidente, os apoiantes também rasgaram o cartão de membro do partido BDP. Khama, que goza de boa reputação do povo Tswana pela sua boa governação, disse que ainda não pertence a nenhum partido, mas está disposto a ajudar a oposição a combater o partido BDP nas eleições de outubro.
Desde que assumiu o poder em 2018, Masisi tem procurado impor a sua autoridade através da realização de várias reformas políticas, algumas controversas. A sua recente medida de retomar a caça de elefantes foi severamente contestada pelos grupos de defesa de animais. O sonho de uma zona livre de comércio na África continental está cada vez mais perto de tornar-se realidade. Dos 55 Estados-membros da União Africana, 52 já ratificaram um acordo que visa permitir a circulação livre de pessoas, produtos e serviços em África. Com exceção da Nigéria, 52 Estados-membros da União Africana ratificaram o Acordo de Comércio Livre em África continental. Esta quinta-feira, a União Africana reafirmou a vontade de introduzir uma zona livre de comércio que permita a circulação livre das pessoas, produtos e serviços em África. O objetivo último é criar um mercado de 1,2 bilhão de pessoas que se acredita que possa gerar 2,5 trilhões de dólares. Na próxima semana, o que vai se fazer é o lançamento oficial da zona. Portanto, a partir daí, já os países vão preparar-se para poder lidar com este processo da zona livre de comércio. O que se espera é nós integrarmos melhor as nossas economias, aproveitamos das vantagens comparativas de cada um de nós para poder ter uma influência no bem-estar das nossas populações. A próxima Cimeira da União Africana está marcada para 7 de julho. Acredita-se que com a introdução da zona livre, o comércio entre países africanos, que atualmente é estimado em 16%, possa ascender a 60% até 2022. O trabalho do secretário-geral da ONU pela tolerância e pluralismo na Europa valeu-lhe ontem o prémio Carlos Magno. Guterres, ou melhor, António Guterres, promete mais unificação do velho continente. António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, foi esta quinta-feira galardoado na Alemanha com o prémio Carlos Magno. O prémio expressa o reconhecimento da luta pelo pluralismo e tolerância no continente europeu, levada a cabo pelo português de 70 anos. Se queremos evitar uma nova guerra fria, se queremos evitar uma confrontação entre dois blocos, se queremos construir uma ordem verdadeiramente multilateral, precisamos absolutamente de uma Europa unida e forte, com o pilar fundamental dessa ordem multilateral, com base no Estado de Direito. Guterres torna-se assim o primeiro português galardoado com um prémio que, desde 1950, já distinguiu personalidades como Winston Churchill, Angela Merkel e os papas Francisco e João Paulo II. Agora o desporto. O Clube Desportivo de Maputo completa hoje 90 anos de existência. Os alvinegros mantêm, nas vésperas do centenário, a aposta no hóquei em patins, natação e no futebol. O brilho trazido pelo novo ninho da Águia não ofusca a brilhante trajetória de um clube que em tempos dominou o desporto nacional, mas que 98 anos depois anda longe dos seus momentos de forma. Para nós é uma data muito significante pela grandeza que este clube tem. Claramente que hoje não está nos seus melhores momentos que teve nos anos anteriores, mas há que perceber que este é um dos clubes que está ligado àquilo que é a história deste país. Portanto, eu acho que aquilo que se pensou há 98 anos deste clube é o que este clube é. Portanto, mantém esses valores. Uma forma que também não apaga a esperança de um alvinegro ainda mais vencedor, mas com vários desafios pela frente. Trazer praticamente toda a massa associativa para o clube. Conforme sabe, nos últimos anos houve situações que não foram muito boas e as pessoas ficaram um pouco de costas voltadas para com o clube e nós achamos que o clube tem que trazer toda a gente é requalificar a própria estrutura financeira administrativa do clube. Foi sempre um clube deficitário e continua, mas precisamos ultrapassar e temos feito isso. E terceiro é também requalificar a própria estrutura desportiva. Conforme vê, temos a equipa de Moçambola e o pensar da equipa de Moçambola é pensar numa estrutura profissionalizada, pensar numa SAD, que só nos faltam alguns requisitos para podermos fortificar e confirmar a SAD. O plano da construção de um campo de futebol não está esquecido e será para breve. Estamos a trabalhar na perspectiva de, na realidade,
a breve termos uma capacidade para podermos ter um campo em condições de termos uma equipa de futebol e termos as camadas de formação a treinar com normalidade, porque conforme sabe, um dos maiores motivos do futebol são os atletas. Mas mais do que os atletas, os adeptos são a força motriz de um clube que deve continuar a crescer com bases assentes na terra. E este é o grande desafio desta direção, trazer o desportivo para aqueles patamares onde sempre esteve, que são patamares de vitória, patamares de formação, digo isto em termos sociais, formar os jovens, na perspectiva da manhã, tornar e voltar e manter o clube como foi sempre de referência neste país. Na abertura das festividades foi lançada também a revista que conta a história do clube, assim como foi inaugurada a lápide da Águia. E com os 98 anos do desportivo, colocamos ponto final à presente edição do jornal. Voltamos amanhã. Bom fim de semana.